eu digo uma coisa, é muito difícil hoje uma pessoa viver em equilíbrio, né? Giovanni, põe de novo aquele vídeo, por favor. Você consegue? Porque eu vou fazer uma reflexão sobre ele, entendeu? Que eu achei muito interessante, né? Se você puder, obrigado. Porque a gente está no mundo assim que a gente está deixando, a gente tá tão, e assim a gente está perdendo perdendo momentos que são importantes para nós. Exatamente. São momentos que fazem a diferença na vida da gente e a gente, por preocupações daqui, preocupações daqui, preocupações que, na minha opinião, não são tão necessárias em ter. Toda situação vira uma situação para ser instagramável, como dizem. Isso. As pessoas vão fazer os seus programas já pensando no que postar. Olha. Então elas vão num show, mas elas precisam postar o show. Elas não curtem tanto o show, Sim. que elas precisam postar. Sim. Elas não curtem tanto a viagem, porque elas precisam de lugares bacanas para tirar foto pro Instagram. Você falando isso, quando o Giovanni colocar o vídeo de novo, eu vou falar assim, como o meu diretor, ele teve uma visão totalmente diferente de todo mundo. Porque olhar para o céu, para quê? Né? Olhando para o céu. Entendeu? E ele não, ele filmou. Eu achei muito interessante. Daqui a pouco o Giovanni coloca. Dulce, quais hábitos do nosso dia a dia que nos levam a cada vez mais nos tornarmos mais intolerantes? Eu percebo hoje uma intolerância religiosa, com as orientações, com orientação sexual, com etnias. Sim. É uma intolerância, ou seja, saiu do preto no branco, é 880. O que você acha? Pode falar, Paula. Altair, os seres humanos, eles estão num nível de incapacidade de respeitar o outro tão grande que qualquer coisa vira uma situação para brigas e mortes e perseguições. Então, se eu não sou da sua religião, você tenta-me o tempo inteiro fazer com que eu vá. Se eu não gosto daquele tipo de programa, você tenta o tempo inteiro. As pessoas estão constantemente tentando fazer com que a sua própria vontade seja aceita. Basta você ver o trânsito, por exemplo. Eu vindo para cá agora e as pessoas elas estão com muita pressa e elas querem ir para o mesmo local que você e o mesmo trânsito, mas o que elas querem é ultrapassar você. Então, vai fazer bem para elas ultrapassar você, né? Então, é essa sensação de ser maior que o outro, entende? Nem que seja no trânsito. Porque, às vezes, essa incapacidade no trabalho ela não consegue. Talvez nos estudos ela não consegue, mas ela tem que ser boa em alguma coisa. Eu vou ser boa no trânsito e eu vou impor a minha vontade ali. É complexo? Não é complexo, mas é um distúrbio nem de personalidade, é comportamento. É o tal do comportamento de subsistência, de sobrevivência, né? E que você passa isso para os filhos. E aí, se seu filho vê você fazendo coisas erradas no trânsito, ele também vai reproduzir isso, porque, afinal de contas, é normal. Se o seu filho vê você brigando por conta de uma fila, ele também vai reproduzir. Acontece que as coisas vão ficando muito piores, né? E aí você vê os jornais aí, eu já não assisto TV, mas eu sei que passam os jornais e que eu falo para minha mãe, para que assistir? Para quê? Mas você viu quem morreu, o que fez, o que aconteceu? Eu não preciso, porque a gente está alimentando a nossa alma com muita coisa ruim. E, para isso, já basta aquilo que já chega até nós, porque a gente não consegue ficar longe. Entende? Eu acho que o ser humano precisa olhar mais. Você falou, né, do teu diretor, estava olhando para o céu para pegar aquelas imagens. Conseguiu, Giovanni? Com certeza ele estava olhando, contemplando alguma coisa e, de repente, viu e achou ali uma oportunidade de filmar. Olha lá. Para mim, eu vejo por um outro quadro. O Igor, para mim, foi fantástico, porque quem vai olhar para um céu? Né? E olha o que ele captou. E olha uma coisa, se a gente for ver, é uma coisa tão simples. Ele pegou lá, tirou. O que você acha que é isso? Eu acho pra mim assim, ele contempla. Tava na porta da casa dele, contemplou, olhou. Eu acho isso. A gente não faz isso. Você viu que ele focou. As pessoas deviam estar passando com o carro, andando para cima e para baixo. Você percebe como estamos doentes, que às vezes não percebemos. Se fosse um ataque de extraterrestre mesmo, a gente não estaria nem sabendo, já estava sendo dominado. Então, assim, isso que eu acho que é errado. A gente tem que perceber. Eu, por exemplo, eu acho assim que a gente tem mesmo, que a gente tem que olhar para uma luz, olhar para o sol.
Obrigado, Giovanni. Né? E Igor, obrigado pelas imagens. O que eu digo, você percebe, é uma coisa que, para mostrar, drone, não sei. Estrela, não sei. Extraterrestre, não sei. Mas a questão aqui é o que ele estava fazendo, né? Sim, ele algo que ninguém está fazendo. Exato. Ele estava reparando, ele estava olhando para o horizonte, talvez. Sim. Eu ensinei isso para minha filha. Eu, sempre que podia, parava o carro em qualquer lugar alto e ficava contemplando o pôr do sol, quando eu ia buscar ela na escola. Então, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, enquanto ela estava comigo dentro do carro, a gente parava para ver o pôr do sol. Em qualquer que fosse a situação, se tinha florzinha, se tinha um matinho, se tinha uma folha diferente, parava, fotografava aquilo, ela contemplava. A ponto de hoje, eu estar dirigindo, ela hoje com 15 anos, diz: mãe, você viu como a lua tá linda? Então. Ou então, mãe, que pôr do sol é esse? E ela mesmo faz a captura. Ou seja, é você educar essa criança para ela contemplar a natureza, sabe? As pessoas, elas não conseguem sentir mais a grama no chão, elas não conseguem olhar para uma flor e começar a perceber a diferença de uma flor e outra. Eu trabalho num local onde tem bastante árvores, tem flores, eu costumo tirar fotos, eu costumo contemplar, eu gosto de fotografia também, então eu gosto de contemplar aquilo e depois olhar e falar: que coisa mais linda é essa? Isso faz muito bem para a gente. Entendi. Eu não tinha o hábito de gostar do verão. Uhum. Hoje, até o calor de 52 milhões de graus que teve, eu gostei, porque assim, a gente fica de manhã, eu vejo as crianças brincando, tomar um café junto na mesa, são pequenas, poder fazer um café. Sim. Então, assim, são pequenas coisas que fazem a diferença na vida da gente. Então, eu acho que as pessoas realmente estão doentes. Eu trouxe você hoje justamente para me ajudar a entender essa situação, porque realmente as pessoas estão doentes. É preciso olhar para dentro, Altair. E tá difícil, né? É preciso olhar para dentro. Sabe aquela coisa de... Antigamente, quando as pessoas ficavam... Nem tinha luz elétrica, vamos voltar lá para 1900 e alguma coisa, onde... Bolinha. As pessoas normalmente ficavam ali na sala, lendo um livro, à luz de velas, ou de repente até uma lâmpadazinha, dormiam cedo, tinham uma boa qualidade de sono, acordavam cedo, né? Faziam os seus labores ali, o seu trabalho do dia. Elas tinham o controle dos seus filhos, ou seja, onde o filho estava, com quem estava. Óbvio que sempre tem uma exceção à regra, mas normalmente os filhos estavam ali rodeados e o jantar junto, né? Não tinha televisões, cada uma TV no seu quarto, uma TV na sala e outra na cozinha. E hoje, às vezes, nem precisa, porque o próprio tablet, o celular, vai à mesa, né? Então, são coisas que a gente precisa refletir, até para nós, para mim, né, que às vezes vou me alimentar e deixo ali assistindo um podcast, assistindo uma reportagem ou assistindo uma palestra, né? Claro que isso também faz com que a gente interaja na mesa, mas as pessoas não estão olhando para si, não estão olhando para dentro. Elas não encontram horário para se cuidar, elas não encontram espaço para si, né? A própria terapia. A primeira coisa que a pessoa corta quando ela não tem tempo ou dinheiro é a terapia, é aquilo que ela deveria deixar, justamente porque ela não tem dinheiro e a cabeça dela não vai ficar boa, porque ela não tem tempo e está pirando. Mas tudo que tem, por exemplo, algo que é bom para nós, quando chega uma situação, a pessoa corta. Eu vou te dar um outro exemplo: idiomas. Vou parar o inglês. Não, mas o inglês é imprescindível para o seu trabalho, imprescindível para você galgar outras coisas. As pessoas param o inglês. As pessoas param a terapia. Se boicotam. Mas não, sim, isso para mim é uma maneira clara de boicote dentro da vida da pessoa. Você, por exemplo, imagina uma pessoa, ela larga tudo, mas não larga o hábito de passar estresse. Parece que ela gosta. As pessoas hoje estão sentindo uma maneira mais... parece que gostam do sofrer, ou se acostumaram ao sofrer. Eu imagino situações assim, Dulce, as pessoas querendo muita felicidade, correndo atrás dela, daí a felicidade para e vira. Eu acho que a pessoa sai correndo. Você acredita nisso? Eu já vivenciei isso na clínica. Olha que legal. Eu já vivenciei isso em sessão. O desejo da paciente X era se casar.
ter sua família e viver aquela história de amor, um homem que respeitasse, que amasse, que levasse café na cama, que... E de repente esse momento chega e ela diz: mas será que é para mim? E aí ela começa a se boicotar, né? De todas as formas, até o ponto dela falar: meu Deus, será que eu estou vendo demais? Será que isso existe? Então, muitas vezes a gente se boicota porque a gente não acredita que a gente é merecedor daquilo, né? Mas a todo momento a gente lutou por aquilo. A gente desejou aquilo, ou a gente estudou para aquilo, entende?